My Little Pony é um desenho com tantos episódios que eu duvido que você tenha absorvido cada uma das referências, segredos e fofocas dos bastidores. Por isso, no vídeo de hoje, eu preparei uma lista com as 18 curiosidades mais interessantes que consegui encontrar, e eu tenho certeza que elas vão surpreender tanto os fãs novos quanto os veteranos do fandom. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, e algo que me deixou de queixo caído quando eu decidi adentrar nesse universo estranho e maravilhoso de My Little Pony foi descobrir o número infinito de filmes, séries, spin-offs, curtas e especiais que existem nessa franquia. Ao todo, são 5 gerações de pôneis. E se vocês quiserem, eu posso trazer com mais detalhes a linha cronológica completa de todos esses lançamentos. Mas só se tiver muita gente pedindo aí nos comentários, hein? Mas o que interessa pra gente no momento é saber que a 4ª geração, conhecida como My Little Pony, a amizade é mágica, que durou mais de 10 anos, começando lá em 2010 e tendo seu encerramento só em 2021, é a mais popular entre todas as outras. E é claro que a maior parte das curiosidades que eu trouxe hoje giram em torno dela. No episódio Frente a Frente com o Medo, Fluttershy tenta superar o fato de ser uma grande cavalona medrosa e prepara uma experiência super assustadora para as suas amigas, o que dá muito certo. Mas reparem nesses desenhos que ela fez no papelão. Esses pôneis te lembram alguém? Cada uma delas faz referência a uma Sailor do anime Sailor Moon. Outra referência ao anime acontece no episódio Princesas Sonham com Carneiros Mágicos, onde o Big Macintosh se transforma numa princesa alicórnio. Mas é claro que isso não passou de um sonho, porque até onde a gente sabe, no universo de My Little Pony não existem alicórnios macho. No episódio Muitas Pinkie Pies, a pônei terrestre mais caótica da turma encontra um lago capaz de criar infinitas cópias dela, e o resultado é que a cidade de Ponyville acaba infestada de pinks por todos os lugares. A solução que a Twilight arruma para acabar com tantos clones é de literalmente finalizar uma por uma até que sobre só a verdadeira. Mas aparentemente uma das pinks clonadas sobreviveu, e ela aparece de fundo 3 temporadas depois, no episódio A Crítica da Rua Shadow. Em Equestria Girls, Rainbow Rocks, as garotas se juntam na fazenda da Applejack para ensaiar pro show, onde vão precisar derrotar o trio de sereias vilãs com o poder de sua música, até que a Rarity pede para fazerem uma pausa, afinal elas também precisam pensar num bom figurino para usar aquela noite. A Patricinha começa a experimentar algumas roupas, e uma delas faz referência à banda Daft Punk, que fez muito sucesso lá nos anos 2000. Diferente do que muita gente pensa, o spin-off das Equestria Girls não é canônica ao universo de A Amizade é Mágica. E isso não é eu que tô dizendo não, foi a própria Lauren Faust que explicou numa sessão de perguntas e respostas que fez com os fãs na BronyCon de 2019. A criadora explicou que não fazia parte da produção de Equestria Girls, existia uma outra equipe trabalhando nesse spin-off. Se você curte as Equestria Girls e acha que elas mereciam mais destaque no universo de My Little Pony, então já deixa aquele like e se inscreve pra dar aquela fortalecida. E por falar na Lauren Faust, ela infelizmente mal participou da produção de A Amizade é Mágica. Ela deixou o projeto na metade da 2ª temporada e justificou sua saída dando uma alfinetada na Hasbro, alegando que a empresa começou a podar sua criatividade. Babado, né? Aliás, sabiam que inicialmente a série foi planejada para ter apenas 3 temporadas? Porém, com um sucesso tanto de audiência quanto na venda de brinquedos, A Amizade é Mágica acabou recebendo outras 6 temporadas, outros filmes também especiais. Você se lembra da personagem Derpy, que é meio vesguinha? Acontece que essa característica não foi algo planejado pra pônei, ela foi vítima de um pequeno bug na animação, quando apareceu de fundo na festa de boas-vindas da Twilight, lá no primeiro episódio da série. Os fãs adoraram e a Hasbro abraçou a personagem, adotando o nome que a própria comunidade deu, no caso, Derpy, que significa algo como boba ou burrinha, mais tarde dando uma personalidade maluquinha pra ela. Só que essa ideia acabou envelhecendo como o leite, porque com o tempo, os próprios fãs começaram a criticar a animação por estar fazendo chacota de pessoas com deficiência, e por isso a produção fez uns ajustes pra ela não parecer mais, mudando seu nome pra Muffins. Scoodaloo, Apple Bloom e Sweetie Belle são um trio de amigas chamado Crusaders, e elas foram inspiradas em Lindinha, Docinho
docinho em florzinha, por influência do marido de Lauren Faust, que é o criador de As Meninas Superpoderosas. No episódio Evitando o Inverno, as Many Six estão se preparando pro inverno, e nessa cena específica, vemos os gorros do Eric Cartman e do Stan Marsh, uma referência direta à animação adulta South Park. Originalmente, a Pinkie Pie não faria parte de My Little Pony: A Amizade é Mágica. A Hasbro pretendia reviver a personagem Surprise lá da primeira geração, e ela também não seria uma pônei terrestre, mas sim um Pégaso. My Little Pony começou como uma linha de brinquedos inventados pela designer Bonnie Zachary, e seu amor pelos pôneis surgiu no Japão, quando ela ainda era jovem e morou lá por um tempo por conta do emprego do pai. Bonnie contou que ficou encantada por um pônei que conheceu por lá, e como não pôde levar o animal com ela quando deixou o país, acabou criando essa fascinação pelos bichinhos de 4 patas que a acompanhou pra sempre. Originalmente era pra Celeste ser uma rainha e não uma princesa, porém, como na época do lançamento de A Amizade é Mágica estava rolando um estereótipo muito forte nas animações, onde as rainhas eram sempre as vilãs, a Hasbro decidiu seguir o baile e só deu título de rei aos vilões também. Em seu perfil no Twitter, a criadora Lauren Faust contou que a Pinkie Pie teria um poder chamado Sugar Rush. Ele seria ativado toda vez que ela comesse muitos doces. Possivelmente isso despertaria nela algum tipo de super velocidade. No episódio É Difícil Dizer Qualquer Coisa, o pônei terrestre Feather surge como um possível interesse romântico da Sugar Belle, mas no final quem acaba conquistando o coração da roxinha é o Big Macintosh. As Crusader então tentam animar o potro, apresentando para ele 3 outras pretendentes que lembram muito as trigêmeas de A Bela e a Fera. Originalmente, a Rarity representaria o espírito da inspiração e não o da generosidade, e precisamos combinar que sendo uma estilista dona do próprio negócio, ela é muito mais inspiradora do que generosa. Porém, a Hasbro achou que as crianças não entenderiam o conceito e se identificariam mais com a generosidade mesmo. Durante o monólogo da Pinkie Pie no episódio Acontecimentos Inesperados, descobrimos que a Rosinha já fez parte de uma banda. Na cena, várias fotografias surgem para ilustrar esse flashback, e algumas delas fazem referência às capas dos álbuns dos Beatles. Inclusive, tem uma até para representar a triste separação dos cantores. Trágico, hein? Se você conhece alguma curiosidade que eu não citei nesse vídeo, deixa nos comentários, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!